Do Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo Beirão de Verdade e nós seguimos com o propósito e com o projeto a leitura anual da Bíblia. O livro de hoje, Deuteronômio, capítulo de número 2, capítulo de número 3 e capítulo de número 4. Vamos à leitura? Subtítulo da minha Bíblia: Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Assás, tendes rodeado esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos estremeçais com eles, porque vos não darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber. Deles comprarei por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das suas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto, esses 40 anos. O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nós viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não moleste a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque ele não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado aos filhos de Ló por herança, e os Emins, dantes, habitaram nela. Um povo grande e numeroso, alto como os gigantes. Também esses foram contados por gigantes, como os Anaquins, e os Moabitas lhe chamavam Eminins. Dantes, os Oreus, também habitam em Seir. Porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte no meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás por Ar, pelo termos de Moabe, e chegará até de fronte os filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não darei herança, porquanto aos filhos de Ló tenho dado por herança. Também essa foi contada por terra de gigantes. Dantes neles habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam de Zanzumminins. Um povo grande e numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e eles lançaram fora e habitaram no seu lugar até esse dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em Azerim, até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, parti, e passai ao ribeiro de Arnon, e eis que na tua mão tenho dado a Sion, o amorreu,
rei de Esbom, e na sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quibnode de Seom ao rei Esbom com as palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas, que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, o rei de Esbom, não quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado em seu coração para tu dar na tua mão, como esse dia se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te a Seom, e na tua terra, diante de ti, começa, pois, a possuí-la, para herdardes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nolo deu diante de nós, e o ferimos a ele, e os seus filhos, e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades, e homens, e mulheres, e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon, que chegaste, nem toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade da montanha, nem alguma coisa que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Moisés fala acerca de Og, rei de Bazã. E nos viramos e subimos a caminho de Bazã. O rei de Bazã nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e todo o seu povo e a sua terra tenho dado na sua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Sehom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu a nossa mão a Og, a rei de Bazã, e todo o seu povo, de maneira que os ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as cidades, nenhuma cidade houve que não tomássemos. 60 cidades, toda a borda da terra de Argobe, e o reino de Og e Bazã. Repito, 60 cidades. Olha a grandeza de Deus. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímos-las, como fizemos a Sehom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo da cidade tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até o Monte Hebron. Perceba que é antes deles possuírem Canaã, antes deles chegarem lá diante de Jericó. E aí fica um pensamento que eu acredito que você deve estar alimentando. Eu também sempre alimentava esse pensamento no começo. Parece que o Deus do Novo Testamento é um Deus e o Deus do Antigo Testamento é outro Deus, né? Pesado, né? Matar mulheres, matar crianças. Mas perceba que nessa época, nessa cultura, nessa nação, qual que era o cuidado de Deus? Para que não viesse depois nenhum deles escapar e não viesse depois, né, crescer, povoar e depois se rebelar e vir contra o povo. Aí você fala assim: pô, mas isso teria a possibilidade de acontecer? É muito remota. Não é. Vou te mostrar biblicamente. Quando Deus deu uma ordem, através do primeiro rei de Israel, cujo nome era Saul, ele deu a ordem. Qual foi a ordem? A ordem: ó, você vai, pega o rei Agag, mata ele e mata todo mundo. Mata mulheres, mata criança, mata todo mundo.
O Saul desobedece. Ele poupou a vida do rei Agag e também poupou os animais. Só que a ordem expressa através do profeta Samuel, naquela ocasião, que nós vamos ver aqui na frente, aqui, quando nós chegarmos em 1 Samuel, era para exterminar tudo e todos. Quando Samuel volta, né, vê o povo se alegrando, aquela coisa, nossa, foi vitória na batalha. Ele já escuta o barulho de animal. Ele fica quieto, mas quando ele chega diante de Saul, ele pergunta: que balido é esse que eu estou ouvindo de animal? Que mugido é esse que eu estou ouvindo aí? Aí Saul já mente. Não, foram os homens, foram os soldados que preservaram para sacrificar, para ofertar ao Senhor. E aí Samuel olhou. Quando Samuel olha dentro da tenda, quem está lá? O rei Agag. E aí então Samuel libera aquela palavra de 1 Samuel capítulo 15, que Deus tem maior prazer em obediência do que sacrifício. Pega a espada que era de Saul e mata o rei Agag. E naquele momento sai uma sentença para Saul, que o reinado dele tinha sido passado. Quando Samuel vai sair da tenda, Saul gruda na orla do vestido, do manto de Samuel, e rasga. E aí Samuel já aproveita e fala: como rasgou o meu manto, hoje o seu reino foi rasgado diante de Deus. E aí você fala: tudo bem, mas que conexão tem? Mais na frente, quando nós chegamos na história de Esther, quem era Amã? Amã era um agagita. E o que ele fez? Ele tramou contra o povo de Israel. Quase que por um que escapou, além do rei Agag, e também mais alguém ele deixou viver, lá na frente, quase que extermina com a nação de Israel. Você conhece a história de Esther? O Amã tramou um decreto que em um determinado dia todos os judeus seriam exterminados. Mas pela misericórdia de Deus e pela provisão de Deus, e através de Mardoqueu ou Mordecai, a Hadassa, que você conhece ela popularmente como Esther, ela é implantada no reino, e ali o rei se afeiçoa por ela, casa com ela, e ela vai, e toda a trama é revelada através de Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão bíblica que você tiver, mas é a mesma pessoa. Essa trama é desfeita, mas custou a vida de muitas pessoas. Então quando você vê isso aqui, eu estou agora te explicando, tá? Para você entender um pouco melhor. É porque Deus estava já alertando o povo para que não viesse depois desse povo crescer em multidão, multiplicar e se rebelar e vir exterminar o povo de Israel. E nós vamos ver que muitas das vezes o povo não obedeceu e o resultado lá na frente você vê que não foi nada bom. Mas eu citei esse, que é o mais conhecido, e aí você consegue fazer uma conexão. Então todas as vezes que você vê, como nós acabamos de ver aqui, mulheres, crianças, não é para poupar nada, é para que Deus venha preservar o seu povo, para que esse povo depois não viesse a se rebelar contra o povo de Israel, tá bom? Pontuando isso, nós seguimos a leitura. Os sidônios, Armon, chama Sirion, porém os amorreus lhe chama de Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salsa, Edrei, cidades do reino de Og de Bazã, porque só Og, o rei de Bazã, ficou dos restos gigantes. E eis que o seu leito, um leito de ferro, não está, porventura, em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a largura, pelo côvado de um homem. Ou seja, realmente ele era grande, hein? Você vê, 9 côvados. Muito grande. Cada côvado tem aproximadamente 45 ou 48 centímetros. Só você vê que realmente ele tinha uma estatura bem alta. E ele consegue dizer, tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo. Versículo 12 do capítulo 3, tá? Desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e até a metade da montanha de Gileade. Com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o resto de Gileade, como também a todo Bazã, o reino de Og, o dei a meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argobe, por todo o Bazã se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alçou toda a porção da terra de Argobe até o termo dos Jesuritas e Maacatitas, e chamou o seu nome Bazã Avote, Jair, até esse dia. E a Maquir de Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas, desde Gileade até o ribeiro de Arnon, no meio do ribeiro e o termo até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a campina do Jordão, como o termo desde Quinerete, até o mar da campina, o mar salgado,
abaixo de Asdod e Pisga para o oriente, e vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos deu essa terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes diante de vossos irmãos, os filhos de Israel, tão somente as vossas mulheres, as vossas crianças e o vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, até que já tenho dado, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra, que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltarei, cada qual a sua herança, até que vos tenho dado. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus votos, vem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito. A esses 2 reis, assim fará o Senhor a todos os reinos que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Olha que coisa interessante, né? Ele relembra agora, você vê, imagina, olha que coisa forte, 60 nações, 60 reinos foram destronados. Você sabia disso? Acredito que não. Então você vê que a vitória, quando chega lá em Canaã, é só a cereja do bolo. O povo já vinha sendo preparado, o povo já vinha sendo adestrado. E nós vamos ver assim que é algo fantástico. Que você vê, antes de chegar nesse momento, Deus a preparou, ó, com 60 outras batalhas. E nas 60 batalhas anteriores, vitória, 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 vitória. E agora, diante de todo esse cenário, olha como isso é muito sério. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus não tem jeitinho brasileiro. Vamos entender? A oração de Moisés para entrar em Canaã. Aproveitando esse momento, aproveitando essa oportunidade, que estava tudo fluindo, agora eles estavam prestes aí para, como eu disse, colocar a cereja no bolo e possuir a terra prometida. Moisés vai fazer uma oração. Também eu pedi graça ao Senhor. É a voz de Moisés, é Moisés falando aqui. No mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar o teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te, peço humildemente, peço com humildade, que me deixes passar, para que veja essa boa terra, que está além do Jordão, é esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes ele me disse: basta, não me fales mais nesse negócio. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, esforça-o, conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que vires. Assim ficamos nesse vale de fronte de Bet-peor. Moisés, o grande líder, o maior legislador e o libertador do povo de Israel, pediu para que Deus perdoasse por ele ter ferido a rocha, pediu para que Deus perdoasse a ele e deixasse ele entrar na terra prometida. Qual foi a resposta de Deus? Basta. Olha que lição fica preciosa aqui para mim e para a tua vida. Você acha mesmo, você acredita mesmo que da maneira como você tem servido a Deus, que da maneira como você tem se apresentado diante de Deus, isso quem vai julgar é você. Você acha que a maneira como você tem ofertado a Deus, ou o que você tem ofertado e como você tem ofertado, tem agradado a Deus? Por que você está dizendo isso, Bereano? Porque se Deus não poupou nem a Moisés, que ao comando dele libertou, tirou o povo do cativeiro que durara 4 séculos e 3 décadas, que ao comando dele atravessa Mar Vermelho, fecha Mar Vermelho, conduz o povo no deserto, conquista, possui 60 reinados. E você leu comigo aqui agora, se você estiver atento na leitura. As cidades tinham muros altos, as cidades tinham portões, tinham ferrolhos, e Deus deu vitória.
sob o comando, sob a liderança de Moisés. E Deus não poupou. O que eu estou querendo dizer para você é que as nossas obras diante do Senhor, não, lá vai ter o memorial, o livro das obras, ok, mas diante de um cenário que onde Ele requer mais de mim e de você, obediência. Obedeça a Deus. Sirva a Deus com amor, sirva a Deus com tremor, sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com reverência. Sirva e ande a Deus em santificação, em obediência. Porque por uma desobediência desse grande líder, ele somente viu, ele somente visualizou. E você acha que se Deus que não poupou Moisés, Ele vai poupar eu e você? Se andarmos desordenadamente, se o servirmos de uma maneira relaxadamente, esporadicamente, hoje eu não estou afim não. Hoje eu não quero. Por isso que Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a carne, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, isso me leva a refletir e me leva a pensar diante desse cenário. Que nós possamos tomar por exemplo. E aí olha como Moisés, ele não tinha jeito, ele relata isso aqui para falar, não, vou ter que morrer no monte mesmo, mas ele dá no capítulo 4, nós vamos encerrar aqui. Moisés exorta o povo à obediência. Entendeu? Falou, eu sei porque eu não estou indo, eu tenho porque eu desobedeci. Então eu vou deixar gravado aqui, eu vou deixar registrado aqui. Olha, eu não vou poder entrar na terra prometida por conta da minha desobediência. Mas vocês agem de uma maneira diferente. E ele vai relatar. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vede aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. Oh, aleluia! Essa será a vossa sabedoria. E o vosso entendimento perante aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses frutos, esses estatutos, e dirão, este grande povo é gente sábia e entendida. Porque que gente há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje vos dou perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não aparte o teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Olha que tremendo! Vai passar da tua geração e para a próxima geração, para que não acontecesse o que aconteceu com os pais deles, que haviam perecido no deserto por murmurarem e pela incredulidade. O dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta esse povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias na terra que viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Olha a importância do ensino, meu irmão. Olha a importância do estudo, minha irmã. E vós vos chegaste, e vos puseste ao pé do monte. O monte ardia em fogo, até o meio dos céus havia trevas e nuvem e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então
vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passeis a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos não façais alguma escultura, semelhança à imagem de figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígena que voe pelos céus, figura de algum animal que anda de rastos sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e veja o sol e a lua, e as estrelas, e todos os exércitos dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todo o povo debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou por forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por um povo hereditário, como neste dia se vê. Oh, aleluia! E também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que eu não entraria na boa terra que o Senhor, o teu Deus, dará por herança. Olha, ele está usando um exemplo. Ele está reconhecendo a falta, a falha, a transgressão. O grande Moisés. E muitas das vezes nós insistimos em negar, em esconder, em ocultar. Quando que a palavra em Provérbios capítulo 28, verso 13 vai nos dizer: aquele que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará, mas aquele que as confessa, aquele que abandona, aquele que deixa, alcançará, receberá misericórdia de Deus. Porque eu, nesta terra, morrerei. Isso é muito forte. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que não vos esqueçais do concerto, da aliança, do pacto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura de imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus os proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos, e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes maus aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis. Depressa da terra da qual passado o Jordão, ides a possuir, não prolongareis os vossos dias aqueles nela. Antes sereis de todos destruídos, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficarei poucos em número, entre as gentes as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servirei a deuses, que são obras de mão de homens, madeira e pedra, que não veem, que não ouvem, que não comem nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o achará, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor, o teu Deus, e ouvirás a tua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é o Deus misericordioso. Não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto, do concerto, da aliança que jurou aos teus pais. Olha que coisa profunda. Moisés já está aqui dizendo: olha, vocês vão fazer, vocês vão levantar, só que vai ter uma consequência, vai ter um juízo, vai ter uma sentença. E quando isso acontecer, não se esqueçam de Deus, porque Deus vai ter misericórdia de ti. Olha que tremendo que Moisés está falando aqui. Depois nós vamos ver aqui que acontece na íntegra. Por que pergunta agora aos tempos passados que te precederam?
desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade até o céu e até outra? Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, e se ouviu essa coisa como essa? Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo? Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, como provas e como sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Ô glória! Desde os céus e te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. E porquanto amava teus pais, escolher a sua semente, depois deles te tirou do Egito, diante de si, com a sua grande força, para lançar fora, de diante de ti, gentes maiores e mais poderosas que tu, e para te introduzir na terra e te dar por herança, como se neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti, os teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Moisés designa 3 das cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, antes do Jordão, da banda do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que por erro matasse o seu próximo, e a quem dantes tivesse ódio algum, e se acolhesse uma dessas cidades e vivesse: a Bezer, no deserto na terra plana, para os Rubenitas; a Ramote, em Gileade, para os Gaditas; e a Golã, em Bassã, para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Esses são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, daquém do Jordão, no vale defronte de Bel-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saídos do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol, desde Aroer até a borda do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e toda a campina daquele Jordão, da banda do oriente, até o mar da campina, abaixo de Asdod, Pisga. Que leitura profunda, que leitura verdadeiramente envolvedora e que nos leva a refletir. Obediência à palavra. Deus tem maior prazer em obediência, em obedecer, do que em sacrificar, do que em sacrifício. Então vamos colocar hoje aí, você que está participando comigo aí, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero finalizar com essa frase: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, que Deus te abençoe, a paz do Senhor.